Seja muito bem-vindo a mais um review. Hoje nós vamos falar deste livrinho aqui de John Walton, publicado pela Thomas Nelson Brasil, que fala sobre o dilúvio. Olha só, tema muito interessante, mais um livro do Walton, mais um livro sobre Gênesis. E eu espero que você fique aí até o final, porque eu quero falar deste livro e você vai tirar as suas próprias conclusões. Muito bem, vamos falar hoje de mais um livro da série Mundo Perdido, do John Walton. E eu quero dizer para você que nós já temos um vídeo sobre esta série deste livro aqui, O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é um livro maior do que O Mundo Perdido do Dilúvio, ok? Então, este livro aqui foi publicado pela Ultimato, tá bom? Em parceria com a ABC2. E também é do John Walton, participação aí do N.T. Wright. Vai aparecer o card aqui agora para você ir lá e assistir o vídeo, tá bom? Na mesma pegada, organizado da mesma forma, naquele sistema de proposições que este livro aqui tem, está o nosso livro de hoje, que é este aqui. O Mundo Perdido, deixa eu botar ele para cá, O Mundo Perdido do Dilúvio, tá bom? Escrito, né, por John Walton e Tremper Longman III, ok? Duas autoridades aí, eu gosto demais do Tremper Longman também, ok? Duas autoridades sobre Gênesis, sobre o Antigo Testamento. E tem uma contribuição aqui de um cara chamado Stephen O. Mosher, alguma coisa assim, que vai falar sobre a geologia do dilúvio em um dos capítulos, tá? Então essa é uma publicação da Thomas Nelson Brasil, é um livro muito bonitinho, ó, da capa dele, a contracapa, tá? Aqui tem uma textura na capa, que você passa a mão aqui, você sente, é muito bonita, é como se fosse um tipo de mosaico. Aqui tem uma textura, né? Então é muito bonito, ficou um livro muito bacana de ler, uma ótima publicação da Thomas Nelson Brasil, tá? Sobre este tema aqui, e mais um livro do John Walton em português. Do que esse livro trata? O subtítulo dele é Teologia, Mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra, sobre o dilúvio. A série Mundo Perdido, parece o nome de um filme, né? E é até o nome de um filme, mas a série aqui, Mundo Perdido, de John Walton, trata muito sobre o resgate do contexto cultural, religioso, social, da época ali do Antigo Oriente Próximo, desse mundo perdido para nós, e de como a narrativa, de como esse tipo de conhecimento pode nos ajudar a interpretar as narrativas bíblicas. Ele fez isso com Adão e Eva, com os primeiros capítulos de Gênesis, e agora ele vai fazer com o dilúvio também, tá bom? Então, o John Walton traz ótimas contribuições hermenêuticas para Gênesis. O livro dele, e é isso que eu gosto dos livros dele, que eu acho interessante, é que se você pegar os capítulos, eles são proposições. Ok? Você vai ter proposição 1, proposição 2, proposição 3. É o que o Walton está propondo para nós na sua interpretação de Gênesis. E ele não, pelo menos na sua escrita, ele não passa a ideia de que ele está tentando impor isso. E algumas vezes, inclusive, ele nos chama a pelo menos considerar que existe essa outra opção e essa outra interpretação. E mesmo que você não concorde com todas as proposições, né, você é muito edificado, muito abençoado com todas elas por conhecer as opções, e você também é muito edificado com proposições aqui que o Walton está certíssimo, né? Como, por exemplo, eu gosto de dizer, ele sempre começa chamando a nossa atenção que Gênesis é um documento antigo, que não foi escrito para a nossa época, que não responde às perguntas que a nossa época pergunta, né? Não responde essas questões, não tem interesses em construir ciência como nós conhecemos a ciência moderna, e não escreve, não conta histórias como nós contamos histórias hoje, não é o tipo de história conhecido como história moderna, história que a gente aprende a contar, não é como um livro da Segunda Guerra Mundial, enfim. Então ele traz todos essas contribuições hermenêuticas. Em resumo das proposições aqui do John Walton, eu vou falar o seguinte. Daqui a pouco eu vou ler uma parte aqui do livro, mas eu quero dizer com minhas próprias palavras. Ele crê sim que o dilúvio é uma história real, de um passado real, ok? Ele crê sim que a Bíblia fala de um dilúvio em nível mundial,
mas ele acredita que isso é uma figura de linguagem, é uma hipérbole, que é usada com fins teológicos. Então seria uma narrativa teológica, uma história teológica que fala de um evento real, mas que usa figura de linguagem, usa a hipérbole, que é o quê? O exagero, para passar o tema teológico que o autor quer passar, e usa também outras figuras de linguagem que o John Walton vai ficar pontuando aqui, ok? Ele vai fazer uma comparação com os outros relatos de dilúvio, né, que existem no mundo antigo, no antigo Oriente Próximo, fazendo tanto as coisas que são semelhantes como as coisas que são diferentes. E aqui o Stephen Motion ele vai contribuir sobre a geologia do dilúvio. Será que prova o dilúvio, não prova o dilúvio universal, um dilúvio local? Então ele vai aí falando sobre isso, tá bom? Deixa eu pegar aqui, gente, as proposições que ele resume numa certa altura aqui do livro. Quero rapidamente falar isso com você, citar o próprio John Walton para você ter uma ideia do que esse livro é, para você ler sabendo, ok? Então vamos lá. Primeiro, o gênero literário de Gênesis é história teológica. Ele define assim o gênero literário, tá? A narrativa trata de acontecimentos fatuais ocorridos no tempo e no espaço, mas essa narrativa é construída para passar mensagem teológica e não exatamente para contar a narrativa cronologicamente, literalmente, dos fatos que ocorreram, como se alguém estivesse observando ali, contando uma história como a gente conta hoje, tá? Segundo, então Gênesis 1 ao 11, Gênesis 6 ao 9 é uma história teológica, tá bom, gente? E tem continuidade, forma uma base para a continuidade do que vai acontecer em Gênesis 12 aos 50, tá? E aí é sobre o nosso passado remoto, que vai ter uma ligação com esse passado do povo de Israel, a partir de Abraão, tá bom? O terceiro ponto que ele coloca é que o relato bíblico descreve retoricamente o dilúvio como uma inundação global. Então ele diz, olha, a Bíblia fala assim em termos globais, mas isso é uma retórica, isso é uma figura de linguagem que quer passar uma mensagem, não obrigatoriamente foi algo global, pode ter sido algo local, essa é a ideia do John Walton, ok? Quarto, nós aceitamos a vasta conclusão científica de que registros geológicos não contêm evidência de um dilúvio, tá, global em nenhum ponto da história. É inclusive sobre isso que aquele cara que é geólogo, Stephen Motion, ele vai falar. Então ele não acredita que há um dilúvio universal, pelo menos que a ciência pode provar que foi um dilúvio universal, ok? E em quinto lugar, ele percebe aí o uso de linguagem hiperbólica na apresentação da história do dilúvio e diz que a hipérbole exagera a fim de produzir um efeito ou estabelecer uma ideia, tá bom? Então, são essas as proposições bases, ele vai ter mais proposições, ele vai falar mais sobre isso, inclusive ele fala sobre os eventos antes do dilúvio, algumas coisas pós-dilúvio. Então é um livro muito interessante que, de novo, mesmo que você não vai concordar com tudo, né, vai te ajudar muito a conhecer mais sobre Gênesis, sobre o Antigo Oriente Próximo e a interpretar Gênesis melhor, tá bom, gente? Eu acho que ele é mais tranquilo do que esse aqui em relação a discordâncias, ok? Este livro aqui talvez seja mais tranquilo até de você entender e até de concordar com as coisas do John Walton, tá bom, gente? Então é isso, né? Essa é a ideia do livro e eu recomendo. Se você está estudando Gênesis, esses livros aqui do John Walton precisam fazer parte aí dos seus estudos para você ter uma visão, outras visões mais amplas, conhecer o contexto, enfim. Eu gosto muito de ler o Walton, mesmo que às vezes não concorde com ele, como você viu no livro passado, neste aqui, quando eu fiz o review, tá bom, gente? Minha única crítica é que, como é um livro duplo, do Trample Along Me, do John Walton, eu gostaria de saber quais são os capítulos que cada um escreveu, ou o que foi que cada um escreveu, né? Porque eu gostaria de saber o que é o John Walton e o que é o Trample Along Me, ou pelo menos que eles dissessem que eles concordam com tudo aqui, os dois, entende? Então eu queria saber apenas essa diferenciação. O que acontece com esse Stephen Motion? No capítulo que ele escreve, aparece lá, esse é o capítulo do Stephen, mas com os outros não aparece. Então eu gostaria só de saber isso. Mas não tem essa informação, seria a minha crítica aí da editora. Eu não sei se tem em inglês, né, se na versão em inglês tem isso, mas enfim, eu gostaria só de saber isso e não sei. Então, ficou faltando pra mim apenas isso. Tá bom, gente? Então essa é a minha indicação, tá aqui o livro. Comenta aí se você já leu, se você gosta de ler, se John Walton também, se você está estudando Gênesis, enfim, compartilha aí tuas ideias, tuas impressões sobre esse review. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, mandar pra alguém, nos ajuda a fazer um review cada vez maior e melhor. Eu vou ficando por aqui. Este é o nosso vídeo de hoje. Tem muito vídeo aí, se você está conhecendo o review agora, volta aí, assiste os vídeos
e que Deus te abençoe nas tuas leituras, nos teus estudos de teologia. Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.